Imagina a cena. Você está sozinho no banheiro da escola. Todo mundo já foi embora, o corredor está vazio, o eco dos seus próprios passos parece mais alto do que deveria. Lá dentro, o cheiro de desinfetante barato, azulejos frios, uma torneira pingando sem parar. Ploc, ploc, ploc. Você olha para o espelho. Uma única lâmpada fluorescente pisca, falhando, como se estivesse decidindo se fica acesa ou apaga de vez. E aí, no silêncio, vem aquele pensamento inevitável. Se eu chamar a loira do banheiro, será que ela aparece mesmo? Talvez você já tenha ouvido a versão clássica. Entrar no banheiro, apagar a luz, bater a porta, chamar o nome dela 3 vezes, puxar a descarga, xingar e então olhar para o espelho. Dizem que se você fizer tudo certinho, ela aparece atrás de você. Alguns juram que viram, outros desmaiaram de medo. Ou, pelo menos, é isso que contam. Agora, responde só para você. Você teria coragem de fazer esse ritual hoje, à noite, sozinho? Guarda essa resposta, porque ao longo dessa história você vai descobrir quem é de verdade a loira do banheiro, de onde veio essa lenda, qual a origem real por trás do fantasma e por que, mesmo depois de tantos anos, ainda tem gente que evita olhar para um espelho de banheiro escuro. Fica comigo até o fim, porque cada parte dessa história se conecta com a próxima. Se você pular, vai perder justamente os detalhes que transformaram uma jovem da alta sociedade num dos fantasmas mais famosos do Brasil. Vamos voltar um pouco no tempo. Imagina você mais novo, no 6º, 7º ano. Recreio, fila da cantina, bagunça no pátio. Em algum momento, sempre tinha alguém que começava. Ei, você já ouviu falar da loira do banheiro daqui da escola? E aí vinham as histórias. A aluna que entrou sozinha e saiu chorando, dizendo que viu uma mulher de branco. O menino que desafiou o fantasma, xingou, quitou a porta e depois passou semanas com medo de ir ao banheiro. A turma que jurava ter ouvido passos, sussurros, portas batendo sozinhas. Quase toda escola tem uma versão própria. Em algumas, a loira do banheiro é uma aluna que morreu tragicamente. Em outras, é uma professora. Às vezes ela foi vítima de um acidente. Em outras, de assassinato. Em algumas histórias ela se matou dentro da escola, depois de sofrer humilhações, bullying ou uma grande decepção amorosa. Mas no fundo, existe um padrão. Uma mulher jovem, um banheiro, um espelho. Um ritual. E por trás da lenda, existe algo ainda mais perturbador. A possibilidade de que tudo isso tenha começado com uma pessoa real, com nome, sobrenome, família e uma morte cercada de mistério. Para entender a loira do banheiro, a gente precisa conhecer uma mulher. Maria Augusta de Oliveira Borges. Fim do século XIX, interior de São Paulo, cidade de Guaratinguetá. Maria Augusta nasceu numa família rica e poderosa. Seu pai era o Visconde de Guaratinguetá, um homem influente, respeitado e acostumado a decidir o futuro da própria filha sem pedir opinião a ninguém. Desde nova, Maria foi criada cercada de luxo, mas por trás dos vestidos caros, das festas elegantes e da vida de princesa, vinha a realidade dura da época. Mulheres não tinham direito de escolha. Aos 14 anos, Maria Augusta foi obrigada a se casar com um homem bem mais velho, o conselheiro Dutra Rodrigues. Um casamento arranjado, político, conveniente para as famílias, mas devastador para ela. Imagina ter 14 anos e ver sua vida inteira ser definida por uma assinatura num papel, sem escolha, sem não quero, sem não gosto dele. Era isso, e pronto. Os anos passaram, e Maria Augusta, sufocada naquela realidade,
tomou uma decisão radical para a época. Aos 26 anos, ela vendeu as suas próprias joias, juntou dinheiro e fugiu para a Europa. Foi para Paris, sozinha, numa época em que uma mulher viajar assim já era por si só um escândalo. Em Paris, ela viveu como uma mulher à frente do seu tempo, moderna, livre, estudando, frequentando eventos, vivendo a vida que jamais teria no interior do Brasil. Mas essa liberdade durou pouco. Por volta dos 26 anos, Maria Augusta morreu. As circunstâncias exatas nunca ficaram perfeitamente claras. Alguns relatos falam em doença, outros em infecção, talvez algo como raiva, na época ainda muito pouco entendida. O fato é que, jovem, bonita e cheia de vida, ela teve um fim precoce. O corpo de Maria foi preparado e enviado de volta para o Brasil, para a família, em Guaratinguetá. E é aqui que a história começa a ficar digna de lenda de terror. Dizem que, ao chegar ao Brasil, o corpo de Maria Augusta não foi enterrado imediatamente. A família, devastada, decidiu expor o corpo num caixão de vidro dentro da antiga mansão da família. Ela ficou ali, num cômodo, como se estivesse apenas dormindo. Imagina a cena. Um corredor amplo, paredes altas, um quarto semi-apagado. No centro, um caixão de vidro. Dentro dele, o corpo de uma jovem de 26 anos, com traços delicados, pele pálida, vestido elegante. Dia e noite, familiares passavam pelo quarto para se despedir. Alguns choravam, outros se benziam, murmuravam rezas. Alguns evitavam olhar diretamente para o rosto dela. A mãe de Maria, Amélia Augusta, entrou num estado de dor e arrependimento profundo. Arrependimento pelas escolhas impostas à filha. Arrependimento por não ter protegido, por ter permitido aquele casamento. Segundo versões populares da história, Amélia começou a sonhar com a filha. Sonhos intensos, vívidos, em que Maria aparecia pedindo, suplicando: "Mãe, me enterra, me deixa descansar. Eu não aguento mais ficar aqui." Os sonhos se repetiram tantas vezes com tanta força que a família finalmente decidiu. Era hora de enterrar Maria Augusta. Ela foi enterrada. À primeira vista, a história acaba aqui. Mas o destino tinha outros planos. Anos depois, a antiga mansão da família de Maria Augusta mudou de função. A propriedade passou por reformas e acabou se transformando em uma escola, a futura Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá. Pensa bem, uma casa que já tinha sido palco de velório, luto, drama familiar e segredos, agora tomada por crianças, adolescentes, risadas, provas, gritaria no pátio, mas por trás da movimentação alegre começaram os boatos. Funcionários diziam ouvir passos em corredor vazio. Alguns professores contavam sentir um arrepio estranho ao atravessar determinados ambientes. Alunos relatavam portas de banheiro que batiam sozinhas, torneiras que ligavam sem ninguém por perto, sensação de estar sendo observado. Quase toda escola tem uma versão própria. Em algumas, a loira do banheiro é uma aluna que morreu tragicamente. Em outras, é uma professora. Às vezes, ela foi vítima de um acidente. Em outras, de assassinato. Em algumas histórias, ela se matou dentro da escola, depois de sofrer humilhações, bullying ou uma grande decepção amorosa. Mas, no fundo, existe um padrão. Uma mulher jovem, um banheiro, um espelho, um ritual. E por trás da lenda, existe algo ainda mais perturbador. A possibilidade de que tudo isso tenha começado com uma pessoa real, com nome, sobrenome, família e uma morte cercada de mistério. Para entender a loira do banheiro, a gente precisa conhecer uma mulher. Maria Augusta de Oliveira Borges, fim do século XIX, interior de São Paulo, cidade de Guaratinguetá. Maria Augusta nasceu numa família rica e poderosa. Seu pai era o Visconde de Guaratinguetá,
Um homem influente, respeitado e acostumado a decidir o futuro da filha sem pedir opinião a ninguém. Desde nova, Maria foi criada cercada de luxo. Mas por trás dos vestidos caros, das festas elegantes e da vida de princesa, vinha a realidade dura da época. Mulheres não tinham direito de escolha. Aos 14 anos, Maria Augusta foi obrigada a se casar com um homem bem mais velho, o conselheiro Dutra Rodrigues. Um casamento arranjado, político, conveniente para as famílias, mas devastador para ela. Imagina ter 14 anos e ver sua vida inteira ser definida por uma assinatura num papel, sem escolha, sem não quero, sem não gosto dele. Era isso. E pronto. Os anos passaram e Maria Augusta, sufocada naquela realidade,